Olá, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 4 de março de 2023. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, o versículo 32, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então observe que o próprio Cristo está falando aqui, que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então observe que quando aqui está nos tratando de confissão, aquele que o nega a Cristo será negado também quando estiver diante do Senhor. E aquele que o confessar a Cristo, e esse confessar, você precisa entender que não está tratando apenas do dia a qual você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse confessar a Cristo é desde este dia que você faz uma aliança com Ele e continua caminhando com Cristo. Uma vez que nós continuamos essa caminhada com Cristo, ela vai exigir que nós venhamos caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Então observe que confessar a Cristo diante dos homens é mostrar verdadeiramente que você anda cumprindo a palavra, sendo um imitador de Cristo. Observe que Paulo ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o versículo 12, ele vai escrever para Timóteo e vai dizer assim: se perseverarmos, como ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Veja, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Então observe que nós precisamos perseverar em meio a essa confissão, ou em meio a essa caminhada com Cristo. Porque muitas vezes alguém pode dizer que é cristão, pode alguém já ter confessado a Cristo, mas está negando a Ele em meio a esta caminhada, e nós precisamos nos atentar a isso, porque o próprio Jesus ele vai falar. Veja que em Mateus capítulo 7 existe algo muito importante que nós precisamos olhar para esse texto e não nos esquecer. Porque em Mateus 7, Jesus ele diz, Mateus 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então observe que isso aqui é o próprio Cristo já negando essas pessoas. Mas que pessoas são essas? Pessoas que nos dá a entender que fizeram um dia uma aliança com Cristo, que um dia confessou a Ele, mas só que agora eles estão dizendo, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome, nós curamos no teu nome, e ele vai dizer abertamente, vai dizer claramente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então observe que foram pessoas que curou, foram pessoas que exerceram os dons que foi distribuído, exerceram os dons, exerceram cura, milagres, prodígios, mas que foram negadas.
Por quê? Porque praticaram a iniquidade. Uma vez que nós confessamos a Cristo e as nossas práticas não condiz com a palavra do Senhor, nós estamos o negando. E ele deixou claro que aquele que me nega diante aos homens, eu também o negarei diante ao Pai. Então observe que nós precisamos perseverar na nossa confissão de Cristo. Nós precisamos perseverar em meio à nossa caminhada. Então guarda essa palavra no teu coração nesta manhã. Examine o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar e observar se o que nós estamos fazendo em meio à nossa caminhada está verdadeiramente confessando ou negando a Cristo. Então vamos nos atentar e perseverar em meio a essa caminhada. E quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus, que está conosco para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar a devida instrução de posições que nós devemos tomar. Amém? Fica na paz no nome de Jesus, permanece firme na palavra do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, permanece orando junto com Cristo, junto com o Espírito Santo, permanece em um relacionamento com Ele, porque Ele não nos negará. Nós vamos permanecer perseverando em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração nesta manhã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha essa mensagem com alguém que você ama e vamos junto prosseguindo avante, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Fica na paz.